Durante um funeral, um lobo agarrou a garganta do falecido e então algo chocante aconteceu. O Alasca é um lugar que faz apropriações, e as pessoas que vivem de fora da rede, perto das cidades, parecem estar vivendo no luxo, com uma grande variedade de modernas soluções. Há ainda muitas pessoas que amam a Terra e não poderiam se imaginar vivendo suas vidas em qualquer outro lugar. Esse era o sonho de um homem, Richard, que fez sua casa nas selvas do Alasca. Ele morava a cerca de meia hora da cidade mais próxima. Isso se você pudesse chamá-la de cidade, pois era mais como um assentamento, onde poucas pessoas se reuniam para vender seus produtos caseiros e interagir. Mas para comprar a maioria dos suprimentos ou para qualquer outras necessidades, as pessoas na área tinham que voar para uma das cidades maiores que ficavam realmente muito mais distantes. Richard adorava viver na área em que estava e adorava assistir ursos pescando nos rios e toda a vida selvagem que passava por sua cabana. Richard era caçador, caçava apenas o suficiente para sobreviver, e ele tinha um profundo respeito pelas criaturas em cuja terra ele vivia. Ali era também uma terra onde muitos ainda costumavam deixar armadilhas a céu aberto. Alguns até mesmo armavam armadilha para os ursos, para que pudessem usar a sua pele para cobertores e a sua carne para alimentação. Um dia, enquanto Richard estava caçando, ele ouviu um som estranho que soou como um uivo e choro. Era claro que algo estava em terrível aflição. Richard se aproximou lentamente e cautelosamente. Ele quis ajudar, mas um animal ferido pode ser um dos mais perigosos e ele precisava ter muito cuidado. Lá debaixo de uma árvore, ele foi recebido com uma visão de partir o coração. Era um filhote de lobo, ainda jovem, que estava preso em uma armadilha de urso. Suas pernas pareciam estar quebradas e ela sentia uma dor horrível. Richard olhou em volta, mas o resto de sua matilha não estava em lugar algum. Não ao menos que naquele momento pudesse ser vista, e assim não podiam ajudá-la. E parece que eles tinham a abandonado. Richard sabia que tinha que ajudar o lobinho de qualquer maneira, e com muito esforço ele finalmente abriu a armadilha e libertou o pequeno lobo. Ao invés de fugir, ele apenas continuou deitado, exausto de tanto lutar para escapar e cansado demais para mover-se. Richard deu-lhe um pouco de água e cuidou da perna lesionada. Em seguida, ele se escondeu atrás de algumas árvores para ver se a matilha retornava, mas não veio nenhum, mesmo depois de algumas horas. O homem então sabia que ele não podia simplesmente deixar o animal todo ferido ali, sozinho. Então, ele voltou e levou o lobinho consigo para sua cabana. Lá, ele o alimentou e pôde verificar melhor a sua perna. Ele chamou a pequena lobo cinzenta de Silver Fang, o que significa presa de prata, e cuidou dela. À medida que Presa de Prata crescia, Richard permitiu-lhe vagar pelo deserto, já que ela não era um animal de estimação e estava mais como uma convidada até que ela estivesse bem o suficiente para deixar a casa. Presa de Prata aprendeu até mesmo a ir com Richard na caçada e provou ser um grande parceiro de pesca. Com o tempo, eles tinham um vínculo, mas o sangue selvagem que corria no lobo era mais forte do que o amor que ela tinha pelo homem que a salvou. Quando ela estava finalmente totalmente crescida, ela ficou fora por mais tempo que o habitual e passou a voltar para casa com menos frequência, até que um dia, finalmente, ela não o fez. Ela não voltou. A próxima vez que Richard a viu, ela estava correndo pelo deserto e tinha se juntado a uma nova matilha de lobos. Ela era mais uma vez uma lobo selvagem que vivia na floresta. Aquela cena gerava em Richard um gosto ora doce, ora amargo, mas realmente era uma cena deslumbrante de se ver. Presa de Prata e sua família. Na floresta havia até mesmo pequenas presinhas de prata correndo por volta deles mais tarde. Era realmente uma cena ótima de ser vista. Muitas vezes, ele perguntava se ela se lembrava mesmo dele e o que será que aconteceria se eles se encontrassem novamente cara a cara. Já haviam se passado alguns anos e Richard continuava ainda vivendo da terra.
Aquela tinha sido uma temporada difícil e não havia muita comida na região ou em torno de Richard. Então o homem teve que sair explorando o deserto. Ele viu um monte de bagas, que é um tipo de fruta, e até tentou comê-las quando as alcançou e agarrou algumas. Mas elas não tinham gosto agradável. Mas a comida era escassa, por isso ele mastigou-as independentemente de qualquer coisa. Quando ele engoliu a fruta, percebeu que algumas bagas podem ter sido tóxicas, mas ele estava faminto e já tinha se arriscado e sentiu que fez o certo. Ele estaria bem se tivesse comido bagas selvagens antes de tudo, mas enquanto ele caminhava para casa, ele ficou cada vez mais tonto. O mundo estava girando e ele se sentia fraco. Ele sabia que tinha que agir rápido e chegar perto das pessoas mais próximas. Ainda por cima, ele estava a pé e tinha que se esforçar para chegar a um veículo para finalmente voltar para sua cabana. Ele foi até seu caminhão e percorreu uma parte da distância até o assentamento. Enquanto ele se aproximava, ele sentiu o ar deixar seu corpo todo. Ele estava já muito confuso e desmaiou. As pessoas ao redor viram Richard caído em seu carro, mas elas não tinham como saber o que estava acontecendo. Mesmo assim, rapidamente eles o tiraram. Mas parecia ser tarde demais para o pobre Richard, que já havia os deixado. O que o matou ou como ele morreu, ninguém no assentamento sabia dizer. Mas se por um acaso ele tivesse morrido de uma doença desconhecida, eles precisavam levá-lo para longe, para certificar-se de que a doença não se espalhasse e acabassem todos ficando doentes. Querendo lhe mostrar respeito, arranjos rapidamente preparados para um funeral, e os habitantes da pequena cidade colocariam Richard para descansar o mais rápido possível, e já começaram a cavar um túmulo, pois o clima parecia estar mudando, e ventos e chuva forte já poderiam ser esperados, e eles tiveram que parar de cavar durante a tempestade e esperar até que as trovoadas cessassem. Enquanto isso, o corpo de Richard estava coberto por alguns cobertores dentro de um galpão aberto do lado de fora. Foi uma noite fria e longa. Na manhã seguinte, o tempo havia mudado completamente e estava agradável novamente. Assim, alguns homens rapidamente se reuniram novamente e continuaram a preparar o túmulo de Richard. A cidadela não tinha um caixão de prontidão para a ocasião. Sendo assim, ele iria ser colocado para descansar apenas com os cobertores que já estavam o cobrindo. Reuniu-se novamente os habitantes da cidade. Então, realizaram uma pequena cerimônia fúnebre. Em seguida, ergueram o corpo sem vida de Richard e começaram a carregá-lo para o seu local de descanso final. De repente, as pessoas foram cercadas por uma matilha de lobos. Eles nem imaginavam, mas era a Presa de Prata e sua família que vieram prestar suas homenagens ao homem. Mas a população pensava que estavam sendo atacados e gerou-se toda a situação assustadora. O lobo rosnava para os homens que carregavam o corpo, e o rosnado se intensificou à medida que eles iam recuando em direção ao buraco da cova. Com medo do que o lobo poderia fazer, os homens colocaram o corpo do falecido no chão e recuaram para a direção contrária, enquanto outras pessoas já preparavam algumas armas para o caso da situação se agravar, mas resolveram esperar para ver o que os lobos queriam. Os lobos ignoraram as pessoas e foram em direção ao corpo. Lentamente se deitavam. O cobertor que lhe cobria o rosto deslizou, deixando à mostra. O grande lobo Presa de Prata chegou mais perto e começou a lamber seu rosto. Ele erguia as orelhas e parecia ouvir algo. Foram poucos segundos cheios de tensão. Em seguida, agarrou o corpo do homem pela garganta e levantou a cabeça e a inclinou de novo. E de repente, podia-se perceber que Richard estava respirando mais uma vez. Parecia um milagre. Os lobos perceberam a surpresa das pessoas que acompanhavam a situação e os deixaram desaparecendo entre as árvores e deixaram os humanos para cuidar de Richard, que rapidamente era colocado em uma aeronave e enviado para a cidade para obter apoio médico. Lá, eles o trataram e ele reagiu muito bem, conseguindo recuperar-se em grande parte por conta própria. Tudo parecia tão surreal
mas os médicos tinham uma boa explicação. Quando os seres humanos perdem os sentidos, há casos em que seus músculos relaxam e sua língua pode bloquear as vias aéreas. Seus batimentos cardíacos podem ficar tão fracos que os ouvidos humanos podem não ouvi-los sem aparelhos adequados. Mas o lobo poderia sim ter inclinado a cabeça de Richard e aberto novamente suas vias aéreas. E assim, ele podia respirar novamente. Ele foi mantido no frio, o que preservou sua vida. No fim, natureza, homem e besta, todos tiveram uma mão em ajudar Richard a sobreviver. Não demorou muito para que Richard estivesse bem o suficiente para retornar ao seu amado lugar, próximo da floresta e do deserto. Ao voltar, todos os saudaram quando ele desceu da aeronave, como se ele estivesse retomando dos mortos a pé por um milagre. E os habitantes estavam bastante gratos por não o terem enterrado mais cedo, mas ainda havia uma grande surpresa esperando por ele. Quando voltou para sua cabana, uma sombra familiar apareceu em sua porta. Era Presa de Prata, e ela pulou sobre ele e saudou Richard como um filho de cachorro feliz sendo acolhido em seu lar. Por um breve momento, Richard sentia-se como nos velhos tempos. Então, rapidamente, como ela apareceu, ela foi novamente juntar-se à sua matilha. Uma vez há muito tempo, um homem salvou uma fera. E agora, a fera o salvou. Desde então, Richard e muitos outros dos aldeões se certificaram de que Presa de Prata e sua matilha teriam comida quando a estação seca dificultasse a sua sobrevivência. Obrigado por assistir essa história sensacional. Não esqueça de deixar o gostei no vídeo e deixar nos comentários o que você achou da história da Presa de Prata. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!